Essas informações que eu venho compartilhar para vocês neste momento foi compartilhado na CNN Brasil, né, na emissora de TV CNN Brasil. Eu vim aqui compartilhar exatamente com você neste momento, tá bom? Vamos acompanhar aqui e veja o que foi compartilhado. Olha essa matéria, presta bem atenção. Vamos soltar só um pedacinho para que você possa entender perfeitamente o que vai ser falado aqui. Olha só. 2026 começa com conflitos ao redor do mundo ainda sem solução e outros que ainda ameaçam começar. Da América do Sul à Ásia, as grandes potências econômicas e militares estão querendo impor a sua influência usando guerras, ataques e exercícios militares e por aí vai. Vamos ver na reportagem de Mariana Janjaco. Amigos, veja que guerras está acontecendo pelo mundo inteiro. Conflitos locais, né? A gente vê que é o que está acontecendo diariamente. Hoje, por exemplo, a guerra entre a Ucrânia e a Rússia foi exatamente ali no período da pandemia. E até hoje essa guerra ela continua. Então veja que já são mais de 5, 6 anos mais ou menos. É isso mesmo, 6 anos. E o número de pessoas, de soldados que são mortos é muito grande, é alarmante. Mas o que eu quero compartilhar com vocês aqui não é sobre o que está acontecendo no mundo, mas o que Jesus um dia falou do que iria acontecer no mundo, principalmente nos últimos dias. Só para você ter uma noção aqui, ó, no ano de 2025, colidiu um recorde histórico no mundo de conflitos armados desde o fim da Guerra Fria. Então, o conflito ele vem se espalhando a cada dia, porém de forma intensa. E, infelizmente, parece não, ninguém mais está se importando, né? Eu estou falando no sentido desses grandes, né, as autoridades que só pensam no poder, né? Eles acabam colocando os soldados na linha de frente, claro que para defender o seu país ou o Estado. Muitos deles acabam não retornando mais para os seus lares, para a sua família. Então veja que tudo isso foi compartilhado pelo próprio Jesus, foi dito pelo próprio Jesus há mais de 2000 anos atrás. Vamos acompanhar essa leitura? Eu quero compartilhar essa pequena reflexão com você aqui, eu não vou me estender muito, tá bom? Mas veja que interessante, eu quero pausar em algum momento aqui da leitura para mim compartilhar outras informações aqui também que é importante. Deixa eu só ajustar aqui. Pronto. Vamos lá. Olha só que interessante. É um texto que você conhece perfeitamente, louvado seja Deus, porque o Espírito Santo selou isso na sua mente e fez com que você compreendesse detalhes importantes desta leitura. Mateus 24, versículos do 3 em diante, diz assim, ó: No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos, e em particular lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Olha que interessante. Essa pergunta ela veio porque Jesus, se você for ler a partir do versículo 1, o texto vai dizer assim, ó, que Jesus estava saindo do templo. E os seus discípulos vieram ao seu encontro. E eles começaram a mostrar, né, as paredes, a janela, o pôr do sol, as bordas de ouro, o ouro que continha dentro do templo. E ali Jesus disse assim, ó, tá vendo tudo isso aqui? Aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. E o que é interessante é que surgiu uma grande curiosidade aqui na mente dos discípulos. Por isso que o texto, o versículo 3, começa: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, e em particular lhe chamaram e disseram assim: Mestre, dize-nos quando sucederão estas coisas
E que sinal haverá da tua vinda? O interessante é que parece que Jesus ele foge da pergunta dos discípulos. Aqui, por exemplo, no versículo 4, diz assim, ó, e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane. Veja que os discípulos fazem uma pergunta de uma coisa, e Jesus entra no assunto que não tem nada a ver, mas no decorrer da leitura você vai entendendo Jesus perfeitamente. O primeiro texto é que Jesus diz assim, ó, cuidado para que ninguém vos engane. Sabe o que mais me chama nessa atenção, nessa advertência de Jesus, para que ninguém vos engane? É que um dia ele disse assim, ó, muitos serão pegos de surpresa por viverem distraídos com as coisas desse mundo. E Jesus virá e muitos não vão perceber. A porta da graça vai se fechar e parece que o dia vai estar como se nada estivesse acontecendo. E aí Jesus disse assim, ó, cuidado para que ninguém engane vocês. Sabe o que isso quer dizer? É que existem milhares de religiões hoje espalhadas pelo Brasil e o mundo. Cada uma pregando uma fé diferente, uma religião diferente, uma crença diferente, doutrinas diferentes, ensinamentos diferentes. Todas ou a maioria usando o texto totalmente fora do contexto e pessoas que pegam textos da Bíblia para poder abrir ali a denominação em nome do Senhor. Olha que grande erro, hein? Agora veja comigo, o versículo 5 diz assim, ó, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu quero compartilhar essas informações com vocês aqui, ó. Olha que interessante, amigos. Me permita fazer essa pequena leitura para que você possa ficar informado sobre esse versículo 6, a qual nós acabamos de ler. Que diz assim, ó, versículo 5, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Exatamente no ano 39, surgiu muitos falsos Cristo. No ano 39 depois de Cristo. E eu quero contar uma história, na verdade, ler uma história que está aqui, que foi o autor Flávio José. Ele disse assim, ó, olha que interessante. No período de 39 anos, que transcorreu entre o discurso do Olivete e a queda de Jerusalém, numerosos líderes falsos apareceram. Joséfo diz que a Palestina foi agitada por muitos enganadores e impostores. Imagine aí, hein? Que exploraram os temores e as esperanças do povo, fomentando a revolução contra Roma. Era esse o Cristo, né? Era um Cristo que o povo esperava, era um Cristo com espada na mão, lança, né? Um rei de guerra, né? Que iria guerrear contra Roma. O texto continua assim, ó. Sobre pretensa inspiração divina, né? Um desses impostores de origem egípcia, falso profeta, convidou judeus aventureiros a se unirem a ele em seu acampamento no deserto. Milhares responderam crendo que ele era o Messias que haveria de livrar Jerusalém das mãos romanas. Acontece que os romanos logo lhe foram ao encalço. Quando ocorreu o ataque, praticamente todos os judeus que se haviam unido a esse falso Cristo particular perderam a sua vida. Somente escapou o próprio egípcio com um punhado de seguidores mais próximo. Algum tempo mais tarde, o oficial romano, inclusive, confundiu o apóstolo Paulo com esse tal, né, falso profeta. Você vai encontrar o texto em Atos capítulo 21, versículo 38. Olha que interessante, amigos. Exatamente no ano 31, surgiu falsos cristos. Foi sitiada de pessoas ali dizendo que era o Cristo que iria libertar o povo da opressão romana. E o que mais me deixa impressionado é que muitas pessoas foram de fato enganadas. E muitas delas, pelo fato de serem enganadas, muitas foram mortas. A história nos diz aqui.
Perdoe. Vamos dar continuidade no versículo 6, que diz assim, ó: e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O interessante, aonde eu estou fazendo a leitura desse livro, é exatamente aqui, ó, uma nova era, segundo as profecias do Apocalipse. Você encontra esse material na Casa Publicadora Brasileira. Olha só, falando sobre guerras, rumores de guerras, né, terremotos, um curto reinado, no curto reinado do imperador Cláudio, ano 41 a 54 depois de Cristo, há o registro de 4 grandes ondas de fome, uma das quais é mencionada em Atos capítulo 11, versículo 28. Graves terremotos reconhecidamente ocorreram nos domínios do império, em Creta, 46 ou 47, e em Roma no ano 51. Olha que informação interessante. Roma desenvolveu guerras significativas na Mauritânia, no ano 41 42, na Bretanha 43 a 61, na Armênia, no início dos anos 60 depois de Cristo. Na Armênia, por exemplo, Roma sofreu uma notável derrota durante o ano 62 depois de Cristo, o que deve ter encorajado falsamente os revolucionários judeus na Palestina. Amigos, veja que guerras e rumores de guerras, fomes, terremotos, não quer dizer necessariamente que já é o fim. Mas Jesus ele deixou algo bem claro. Quando vocês verem essas coisas se agravarem, preste bem atenção na colocação que Cristo fez. Ele disse, o que vai acontecer no mundo, e para que aconteça o meu retorno novamente, ele fez a colocação, de uma mulher grávida que está prestes a dar à luz, Então veja que uma mulher, quando ela está prestes a dar à luz, ela começa a sentir dores de parto. E veja que Jesus ele fez essa comparação e disse assim, fiquem atentos a esses momentos, porque a minha vinda será semelhante quando uma mulher ela está prestes a dar à luz. É algo rápido, é algo ligeiro, E aqui, por exemplo, no versículo 8, diz assim, porque se levantarão nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio das dores, como nós já havíamos falado aqui de início. Então, tudo isso é o princípio das dores, amigos. O mundo parece que vai explodir. Na verdade, está sendo explodido, bombardeado por políticos, que representam aí os seus países. E, infelizmente, a situação está se agravando mais ainda. E o que isso significa é que Jesus está às portas. É que Jesus está prestes a voltar a este mundo para buscar aqueles que estavam aguardando o seu retorno. Que eu e você possamos estar preparados para esse momento especial, glorioso, o momento mais aguardado, que é o retorno de Jesus. Você sabe perfeitamente, você não precisa ser crente, você não precisa ser católico, até você que não tem religião, eu posso estar falando para alguém neste momento que não tem religião, você percebe que o mundo ele está totalmente estranho. As pessoas estão estranhas, o mundo está estranho. As questões climáticas estão totalmente estranhas também. Mas, finalizando aqui, por exemplo, a leitura, no versículo 11, levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Hoje são milhares e milhares de igrejas abertas que pregam a Bíblia, porém não usam o texto totalmente dentro do contexto, eles usam textos fora do contexto. O versículo 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos,
E você sabe que hoje a realidade é essa. Parece que as pessoas não têm mais o temor de Deus. E o versículo 3 diz: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E aqui nós temos o sinal para o retorno de Jesus. Esse aqui é o sinal para o retorno de Jesus. No versículo 14 diz: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então virá o fim. Amigos, sabe o que isso quer dizer? Sabe o que isso significa? Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Foi dito pelo próprio Jesus. E eu e você precisamos perseverar até o fim, permanecendo as doutrinas, estudando a palavra do Senhor, mantendo em oração, em comunhão com Ele, indo à igreja, dando estudo bíblico, visitando as pessoas, orando com essas pessoas, salvando essas pessoas, tirando do inferno e povoando o céu. Aí Jesus disse assim, ó, esse aqui é o sinal. Esse é o sinal para o meu retorno. Qual foi o sinal? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo. Então virá o fim. Sabe o que isso significa? É que este evangelho já está se espalhando para cada nação, tribo, língua e povo. Falta poucos lugares para que as pessoas possam de fato conhecer e saber quem é Jesus. Amigos, que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, tenha compaixão e misericórdia de nós, e que eu e você possamos cumprir fielmente com o que Deus colocou em nossas mãos, que foi o Evangelho, que foi a sua palavra, para pregar a cada nação, tribo, língua e povo. Você pode pregar o Evangelho aí na sua casa, na sua vizinhança, na sua comunidade, na sua cidade, na internet. Você pode usar todos esses meios, todos esses recursos para poder avançar na pregação do Evangelho. Você sabe que quando você age, o diabo ele se incomoda, mas não fique preocupado porque pode cair 1000 ao teu lado, mais 10.000 à tua direita e você não será atingido. Você crê nessas promessas? Louvado seja Deus. Que Deus ele te abençoe de forma especial. Que essa mensagem ela possa ter impactado a sua vida e ter reavivado a sua vida espiritual. E entenda, amigos, não falta muito para o retorno de Jesus. E fica aqui, por exemplo, as minhas palavras finais, é que Jesus está voltando. Eu creio nessas promessas. Amigos, não esquece de curtir o vídeo, tá bom? Para que mais pessoas possam ter acesso a este conteúdo. Não esquece de curtir, de ipar o vídeo e também de comentar e compartilhar para mais pessoas. E Deus ele te abençoe, tá bom? E fica aqui o meu abraço e vamos juntos nos preparar para o retorno, né, maravilhoso, que é o retorno do nosso Mestre, do nosso Jesus. Que Deus ele te abençoe.